Tem uma história que conta assim, vou iniciar o culto assim, tá? Havia uma criança que todos os anos ela via o Natal na casa do vizinho. E o sonho dela era ter uma árvore natalina igualzinha do vizinho. Porque na casa dela nunca tinha árvore de Natal. E ela falava que ela queria colocar os presentes na árvore de Natal. Porque para criança, essa criança, não sei a idade, a história não fala, mas dizia que era uma criança. Então provavelmente alguém menor de 12 anos. Ela sempre desejou ter uma árvore, mas por causa do presente. E nesse lar não tinha uma família completa. O pai já não existia, só tinha a mãe. E ela trabalhava todos os anos naquela data e chegava muito tarde. E quando ela chegava tarde, a filha sempre falava que ela queria ter um Natal como o do vizinho. Mas sabe o que eles faziam? Cantavam louvores a Deus ao pé de uma árvore no jardim de casa. O que a criança queria era viver um relacionamento com o Deus que os vizinhos estavam vivendo. Queridos, nós precisamos viver um relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo de maneira simples, do jeito que a nossa família é. E a mãe falou assim: ô filha, nós vamos fazer isso sempre agora. E a partir daí, a mãe chegou ao vizinho e falou: eu posso trazer a minha filha para estar aqui com vocês todo Natal? Eu trabalho. A mãe disse ao vizinho: vizinho, claro, sempre, a nossa mesa sempre cabe mais um. E quando essa menina chega para passar o Natal com essa família, havia um presente brilhante na árvore e estava o nome dela. Não era uma árvore cheia de adendos, queridos, era uma árvore comum de jardim, mas havia brilho na árvore. E aquele presente para ela estava escrito assim: foi na cruz, que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Naquela noite, a criança recebe o maior presente da vida dela. Saber que na cruz do Calvário, Jesus Cristo levou tudo. Jesus Cristo levou tudo. Jesus Cristo curou a vida dela. Ela foi totalmente restaurada. E a história terminou por aí. A nossa história, ela começa com Cristo Jesus. E ela termina com Cristo Jesus, queridos. Isso é poderoso para mim e para você. Abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Verso 6. Ai, que coisa linda. Eu amo esse versículo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Oh, coisa linda. O Rei Messiânico, o Salvador, nasceu. Queridos, dá início aqui essa história, o início da paz da humanidade. O início da paz da humanidade está no menino. O início da paz da humanidade está no menino. E o seu reino nunca terá fim, igreja. E o seu reino nunca terá fim. Aleluia. Para nós cristãos, o Natal é comemorar o aniversário de Jesus. Por mais que todos nós estejamos cansados de saber que não é nessa data que ele nasceu, não é sobre a data, é sobre lembrarmos, nos reunirmos, para falarmos que um menino foi nos dado, que o maior milagre surgiu porque o Todo-Poderoso decidiu enviar o seu único filho para nascer. O nascimento de Cristo significa o Natal.
O nascimento do Filho de Deus é o significado do Natal, o aniversário do Filho de Deus. A existência terrena de Deus é Natal. É tão bonito ouvir e falar e sentir isso. Eu acho tão bonito o meio que Deus fala conosco. E eu vou te contextualizar. Maria, uma menina, todos nós já sabemos a história, mas vamos relembrar, porque faz parte disso. Natal é lembrar disso. E o anjo chega para a jovem e fala, você dará à luz a um menino. Aí ela questiona dentro dela, como assim? Não tem como, eu sou virgem. E o poder de Deus enche a vida daquela menina. E ela é tomada pelo poder do Espírito de Deus. E o anjo diz para ela, a sombra do Onipotente, você estará. Você será tomada do Espírito Santo e o teu ventre surgirá o Filho de Deus e o nome dele será Jesus, ou seja, Emanuel. Ai, gente, isso é tão bonito. Isso me deixa com o coração queimando. Esses relatos estão em Lucas, capítulo 1 e capítulo 2. Eu vou continuar a história e nós vamos nos envolver em tudo isso com muita paixão. Que o nosso interior seja tomado de amor para entender que um menino foi nos dado. O Espírito do Senhor visita o ventre da Virgem Maria. O Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, esvaziou-se da sua glória. E esse eu estou falando de Jesus Cristo. Ele esvaziou-se da sua glória, se fez em forma humana e habitou dentro do ventre de uma mulher virgem. Ele escolheu entregar a sua vida por amor de nós. Isso é Natal. O Espírito do Senhor tomou o ventre de Maria. E aquilo se tornou a habitação do Altíssimo. As células começam a serem transformadas. E ele começa a crescer como um bebê, dentro do ventre de uma pecadora. Queridos, ele sendo Deus, esvazia da sua glória. E Maria, ela conversa com José. Eu não vou adentrar em muitos detalhes, porque eu quero focar em algumas temáticas dessa pregação. E eles têm que fazer um censo. E eles vão até Belém, porque o rei Herodes quer contabilizar o número de pessoas que tem ali. E eles estando lá, Maria com o ventre daquela que seria a mãe de Jesus Cristo, envolvida de graça e poder, de unção do Espírito, e ela começa a procurar hospedagem. E Belém não tem hospedagem para o Salvador. É tanta gente, existe um tumulto tão grande lá em Belém, que as hospedarias estão cheias de multidões e de pessoas. Não há lugar para o Salvador do mundo. E eles vão em direção a uma estrebaria. Vou dizer para nós, na linguagem simples, um lugar onde os animais repousam. Ali nasce o menino prometido por Isaías. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, nasce numa estrebaria. E ele é colocado em um cesto. E ele é colocado em um ambiente ao qual não havia beleza, não havia almofadas coloridas como nós fazemos com os nossos filhos, que são filhos de sementes de homens. O nosso Salvador nasce na simplicidade, na pureza, num
ambiente ao qual não tem ostentação. O menino Jesus, ele nasceu, o Salvador do mundo nasceu. E o anjo do Senhor vai avisar os pastores. Eu acho essa escrita tão linda. Ah, querido, um exército de anjos vai em direção de pessoas que creem, de pastores que creem. E eles vão em direção a eles e apresenta a eles uma multidão, um exército celestial. E esse exército celestial louvando e dizendo, eu vou ler para você Lucas capítulo 2, verso 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Queridos, a boa notícia é dada por anjos. A boa notícia é: o menino nasceu. O menino nasceu. O Filho se nos deu. A notícia, a boa notícia é Natal. O exército de anjos está celebrando a boa notícia. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. O início da paz vem quando Cristo nasce. Oh, aleluia! Aleluia! Hoje nós temos paz com Deus, nós temos paz de Deus, porque um menino nasceu, o Salvador nasceu. João capítulo 1, verso 14, está escrito assim: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Queridos, Jesus é o Verbo vivo. O que é isso? Ele é o Logos de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é a ação de Deus na terra. É glorioso saber que Jesus é o conhecimento de Deus. Jesus é Deus. E agora eu quero falar para você sobre a doutrina mais importante da Bíblia, que muitos se perdem em seitas por não conhecer essa doutrina, a doutrina da encarnação de Jesus. Na época, os gnósticos falavam a respeito disso de uma maneira errada. E queridos, eu e você como cristãos precisamos entender a doutrina da encarnação de Jesus, Jesus sendo totalmente Deus e totalmente homem. Como isso é importante para mim e para você. Para falarmos de Natal, eu precisava falar do Verbo que se fez homem, o Logos que se fez homem, a palavra que se fez homem. O poder de Deus em ação, se fazendo homem na terra. Isso é importantíssimo que você saia compreendendo e entendendo de uma maneira clara, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O Verbo tomou a natureza humana. Isso é glorioso. Natal é o nascimento de Jesus. Natal é a encarnação de Jesus. Natal é Deus invisível se tornando homem. Ah, que coisa linda! Ah, que coisa maravilhosa! Como pode um Deus eterno, cheio de glória, cheio de majestade, o Senhor, o Deus invisível, o Deus eterno e soberano, querer e desejar fazer parte da história da humanidade e vir habitar no meio dos pecadores? Isso me constrange, isso me faz ficar emocionada de saber o quão maravilhosa é a encarnação de Deus, o quão maravilhoso isso. Eu e você temos que sair daqui hoje, durante essa semana,
e todos os dias da nossa vida, comemorarmos o nascimento do Salvador. Comemorarmos o nascimento do Cristo. Ele nasceu em Belém. O Logos de Deus nasceu em Belém. Nasceu o Emanuel, o Deus dentro do barro. O Deus que habita em vasos de barro, nasceu em uma cidade que o rejeitou, que não tinha onde ele nascer. Ah, queridos, Jesus assume a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus caminhou nesse solo. Ele sentiu dores nas pernas quando caminhava por longas horas. Jesus se cansou. Jesus dormiu no barco por causa do cansaço de muitas horas pregar o Evangelho. Jesus, ele transpirou como homem, sentiu fome e sede como homem. Jesus caminhou no solo terreno. E é bom nós pensarmos sobre isso. Ele sentiu frio e ele sentiu calor. Porque a sensibilidade na pele é a mesma que a minha e a sua. Jesus sofreu as mesmas dores. A Bíblia chama ele de homem de dores. Aleluia por ele ter vindo e encarnado. Jesus se encarnou por quê? Às vezes nós questionamos, Jesus se encarnou por quê? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 15. Por que Jesus se encarnou? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecados. Queridos, Jesus se encarnou por se compadecer-se por nós. Ele se compadece de nós, para sentir as nossas dores e tentações. Jesus se fez homem, com um único propósito, de fazer como um de nós. É muito bonito quando nós temos a compreensão disso, e o nosso entendimento passa a sentir sentimentos a respeito de que Ele se compadece das nossas dores e tentações, fazendo assim auxílio em nossas fraquezas, porque Ele sabe as tuas fraquezas, que como homem Ele conhece todas elas e as conheceu todas elas. Nos ajuda a vencer tentações, queridos. E como Ele nos ajuda nisso? Jesus alivia a tristeza do nosso interior, porque como homem Ele sentiu tristeza. Jesus, Ele tira as nossas dores, porque como homem, Ele também teve dores. Sabe aquela hora que você fala assim, ah, Senhor, a dor está insuportável. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele se compadece de nós. Um filho foi nos dado para que tudo aquilo que nós viéssemos a ser tentado, viéssemos a sentir em dores, a compreensão, a magnitude, a beleza de Cristo viesse tocar. O propósito da encarnação de Jesus foi tomar as suas dores, igreja. Foi tomar as minhas dores. Foi ser tentado como você é. Foi ser tentado. O propósito da encarnação foi viver o que você e eu vivemos todos os dias.
que eu e você vive todos os dias? Perseguição, guerra, sofrimento, acusações, palavras, pessoas que não nos aceitam. Em tudo ele passou. O propósito dele se tornar homem era tomar o nosso fardo, era tomar o meu e o seu jugo e levar sobre ele. O propósito de Jesus vir feito homem na terra é que é o nosso sumo sacerdote, ele pode se compadecer de cada um de nós. Isso para mim é o mais lindo de todos os processos, saber que ele me conhece, que ele conhece quem eu sou como ser humano, que ele conhece a minha essência, quando eu estou sofrendo e quando eu estou sendo tentado. Jesus conhece o íntimo do seu ser, querido. Ele conhece o íntimo da sua alma. Jesus conhece os seus pensamentos e cada um dos seus sofrimentos. Ele sabe. Jesus sabe. Por isso é Natal. Por isso comemoramos a encarnação de Cristo. Jesus se fez carne para nos ajudar nas nossas fraquezas. Sabe, queridos, Ele sempre está pronto para nos socorrer na hora da nossa prova. Sabe aquela prova que você já não aguenta mais? Ele está pronto para te socorrer. Jesus também está pronto a te ajudar quando você está no limite, porque Ele conhece os seus limites. Ele se fez homem. Irmãos, quando você quiser desistir, deixa eu te falar uma coisa. Lá no Getsêmani, no jardim de Getsêmani, Jesus Cristo sentiu o sentimento de desistência, mas Ele não desistiu. Queridos, não desista quando as dores vierem sobre você e você olhar o cálice do sofrimento. Queridos, não desista. A vontade do Pai foi envolvida no coração de Jesus e Ele estava no Getsêmani como homem, como eu e você, prestes a desistir. Não desista. Jesus não caiu em nenhuma tentação. Igreja, quando a incredulidade bater no teu coração, lembra que lá no alto do pináculo, Jesus Cristo foi tentado por Satanás a ser incrédulo, mas Ele não caiu. Ele não caiu na incredulidade que Satanás estava lançando, e Ele estava como homem. Quando as coisas te faltarem, lembre que nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lembre sempre disso. Jesus Cristo é o Logos de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Olhe para Jesus, irmãos. Olhe para Jesus. Por que que Jesus se fez carne? Romanos capítulo 5. Abre aí comigo. Romanos capítulo 5. Eu poderia ler a Bíblia toda hoje, porque ela é sobre a encarnação do Cristo. Mas vamos ler alguns versículos. Romanos capítulo 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Sabe por que Jesus se fez homem? Para levar sobre ele os nossos pecados. Todos nós pecamos. Todos nós. A intenção de Deus era salvar a humanidade, e não poderia ser com o Espírito, porque o pecado entrou por um homem. Jesus se fez homem para morrer na cruz por mim e por você. Um menino foi nos dado para que nossos pecados fossem levados, fossem
imputados por Cristo, tinha que ser um descendente de Adão, querido. E Jesus vem como o segundo Adão. Jesus se fez carne para levar sobre ele todos os pecados da humanidade, com o aguilhão da morte apontado no seu peito. Cristo vem, se faz como homem e é preso no madeiro por amor de nós. Por amor de nós. 2 Coríntios, capítulo 5. Já estou terminando. Segunda Coríntios, capítulo 5. Verso 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Somos reconciliados com Deus, a paz com Deus. Paz com Deus, aleluias. Jesus nasceu para levar sobre ele os nossos pecados. Os nossos pecados. Comemoramos hoje a imputação do nosso pecado em Cristo Jesus. Comemoramos hoje, Jesus se fez carne para levar todas as maldições. Jesus se fez carne para levar a quebra da lei, ao qual nós não conseguiríamos cumpri-la de maneira nenhuma. Ele levou sobre si. Gálatas capítulo 3, verso 13, está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ah, Jesus se fez carne. Jesus se fez carne porque Isaías 53, verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Ele se fez carne para assumir a nossa culpa. Para assumir a nossa culpa. Pecado que habita na carne, e a carne ela precisa ser punida. E a natureza humana é essa, pecadores, e Cristo vem para levar sobre ele toda a acusação, toda a culpa, toda a condenação. Jesus nasceu para nos salvar, queridos. Isso é Natal. Natal é saber que Cristo nasceu. Continuando a história do nascimento de Cristo, houve um anúncio aos reis magos. E os anjos, com a sua grande comitiva, fala desse poder glorioso de Cristo habitar no meio de nós. E eles ouviram e foram até Jesus para visitar o Salvador do mundo, e cada um deles traz um presente. Os reis trazem ouro, incenso e mirra. Por que isso? Ah, queridos, quem estava ali era o Rei dos Reis. Era o Rei dos Reis, e eles reconhecem o Senhor dos Senhores. Os reis magos reconhecem o príncipe da paz. Quem estava ali era o profeta. Jesus é a mensagem de Deus, por isso eles trazem incenso.
Jesus é a mensagem de Deus, o sacerdote é Cristo, o sumo sacerdote é Cristo, e os reis magos reconhecem isso quando eles trazem mirra, que é um óleo para ungir reis e sacerdotes, e eles chegam lá com esse presente. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E eu quero te fazer algumas perguntas. Você tem espaço para Jesus, para Ele habitar dentro do seu coração? Você tem espaço para Jesus fazer morada dentro do teu coração? Você tem espaço para Cristo Jesus? Você crê em Jesus Cristo? Porque o anúncio foi dado, um menino nos foi dado. O anúncio foi falado. Herodes rejeitou Jesus. Que eu e você não venhamos a rejeitar Jesus na nossa caminhada de fé. Belém não tinha lugar para Jesus. Que você coloque Jesus no mais estreito espaço, que é o seu coração. Porque é pequeno para Jesus, sabe? É pequeno para Jesus. A grandeza dele, a beleza dele, a santidade dele habitando no seu coração. Ah, queridos, os escribas não receberam Jesus, mesmo sabendo quem ele era. Mas o bonito dessa história, que Natal é comemorarmos a vinda do Rei dos Reis, como os reis magos nos ensinam. Que Natal é comemorar o nascimento da palavra, do nascimento do Logos. Que Natal é comemorarmos e reverenciarmos o grande sumo sacerdote. Esse menino, esse filho de Deus, esse filho do homem que nos foi dado, recebeu um nome que é sobre todo nome. E qual é esse nome? Ele é chamado Maravilhoso Conselheiro. Aleluia! O que significa isso? Deus e homem. Quando você fala Maravilhoso Conselheiro, você está dizendo: ah, esse menino foi me dado. Esse menino se fez homem. O Deus eterno decidiu habitar, entabernaculou-se. O Todo-Poderoso fez habitação entre nós. Ele é a sabedoria do Pai, Ele foi feito sabedoria de Deus para nós. Aleluia! O nome dele é Deus forte. O que significa isso? Mediador entre Deus e os homens. Ele é capaz de nos salvar. Jesus também é o Pai da eternidade. O que é isso? Ele é Deus. Ele é o Pai da grande obra de redenção. Ele é o Pai, Ele é o autor da vida eterna. Então o nome dele está sobre todo nome. O nome dele também é Príncipe da Paz. Como rei, ele é o príncipe da paz, como rei. Ele cria a paz no seu reino. Queridos, o nascimento de Jesus mostra para nós que a paz está em nós. E ela está também em nosso relacionamento com Deus. Ele é a nossa paz, igreja. Então, nesse fim de ano, lembre-se que um menino foi nos dado. O menino foi nos dado e o nome dele é Conselheiro. O nome dele é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é a nossa paz. O ungido do Pai tornou-se o primogênito de muitos. O ungido de Deus, o único de Deus, se fez o primeiro de muitos. Hoje nós temos livre acesso ao trono do Todo-Poderoso. Hoje temos paz.
Com alegria, convidamos você a abrir o coração e celebrar conosco o nascimento de Jesus, apresentado hoje pelas nossas garotas e garotas do Rei. Pois aqui é o melhor lugar, é aonde eu me sinto bem. Refúgio, lugar seguro, tudo isso ele tem pra mim. Não existe melhor lugar do que estar na tua presença. Não há lugar melhor que tua presença. Pois aqui é o melhor lugar, é aonde eu me sinto bem. Refúgio, lugar seguro, tudo isso ele tem pra mim. Não existe melhor lugar do que estar na tua presença. Não há lugar melhor que tua presença. Melhor que tua presença. Aleluia! Aplauda aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! É Natal, Feliz Natal. Vira para a pessoa que está aí do seu lado, diga Feliz Natal. Dá um grito aí, criançada. Feliz Natal! Feliz Natal! Aleluia! Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu.
E o nome dele? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe de toda paz. Amém, queridos?